Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, estamos no ar, a notícia de frente, agora nesta manhã, 6 horas em ponto, 24 graus. E o meu bom dia também vai para o professor Haroldo. Bom dia, Bom dia, Nayara Moura, bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Bom dia ao Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo Júnior. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Neste dia da peta. É assim que Cuiabano fala, professor, não é? Peta. Dia da mentira, Dia não é da isso? mentira, né? Tanta coisa que a gente queria que fosse mentira, não é? Pois Nesse é. dia de hoje eu já tentei pegar o Lúcio ali, mas não deu muito certo. Uma Pra coisa, descontrair. uma coisa que eu gostaria que fosse mentira, né? Fosse só uma mentira, uma peta, essa intolerância, né? Intragável que nós temos no país ainda. Eu queria que fosse mentira isso. Eu queria que a intolerância não existisse, que as pessoas não fossem tão ignorantes, né? E às vezes, assim, a ignorância parte de pessoas esclarecidas, mas era só esse registro. 2018 voltou com tudo, né? Parece que estamos vivendo Voltou um com revival. tudo. Sem dúvida alguma. Mas Quem trata bem desse assunto da intolerância, uma hora que você queira pesquisar e o nosso telespectador. Eu, como professor de filosofia, não poderia deixar passar em branco, né? Porque é uma palavra tão importante. E é importante o que o senhor vai falar, porque tem muita gente que precisa se esclarecer um pouco mais sobre intolerância. Quem tratou muito bem e profundamente sobre a questão da intolerância foi Voltaire, um dos maiores filósofos que nós tivemos. Voltaire trata a intolerância como um tipo de apanágio e ele vai, de certa forma, mostrar que é um vício, né? Em que aqueles que têm intolerância estão sempre no universo, no oceano do preconceito, né? E quando você está no oceano do preconceito, você está beirando o fanatismo ou está dentro dele. E tudo que beira o fanatismo ou dentro dele não tem sentido algum, não constrói absolutamente nada. Então, vale a pena ler Voltaire para poder ter um pouquinho de matéria-prima, para poder entender o quanto a humanidade ainda está carente de outros valores. E ainda prevalece muito a intolerância. E a intolerância Começamos hoje, bem. a intolerância hoje, a gente toma uma liberdade aí até de fazer uma comparação, né? Ela acaba se assemelhando ao coronavírus, não é? Porque ela acaba contaminando pessoas esclarecidas, né? Sempre. Entendeu? Pessoas que têm acesso à informação, a muita informação, né? E Voltaire Mas vai- muitas pessoas o seguinte, preferem colocar uma venda nos olhos, tapar os ouvidos e partir para a ignorância, para a intolerância. O Voltaire E aí tem- o seguinte, eu vou Claro. avalizar o que o senhor colocou aqui, por favor. Os intolerantes, leiam Voltaire. Leio Voltaire. E Voltaire tinha uma saída muito interessante para embates ou discussões em que a intolerância prevalecia, né? Toda vez que prevalecia a intolerância, começava a discussão e a pessoa perdia o objeto da discussão e atacava o sujeito e partia para o lado da intolerância, né? Ele dizia que a melhor resposta seria sempre um sorriso de canto de boca, né? Você dá um sorrisinho de canto de boca, fica quieta e vai embora, porque não vale a pena discutir com quem tem preconceito. Só que a gente tem que adaptar agora para o mundo real, né? Porque as discussões são só via internet, pelos aplicativos de mensagem, pelas redes sociais. Verdade. Vamos só adaptar esse sorrisinho de canto de rosto com um bonequinho, né? Um bonequinho, Sorrindo. Bem Outro dia isso. teve até um meme aí, numa rede social, que passava perto do que nós estamos conversando aqui, né? Vocês devem ter visto, se eu não for fiel aqui ao meme, me corrijam, né? Alguém chegava e falava assim, mestre, qual é o segredo, né, da vida, né? Falou assim, ignorar os ignorantes. Aí a pessoa respondeu, olha, eu não concordo com isso. Aí o mestre falou assim, você tem razão. Você tem razão. Ótimo. Pra gente, bom, já filosofamos aqui, então vamos de notícia. Agora, antes da notícia, eu quero ver o trânsito. Vamos, através das câmeras da CEMOB aí, com o trânsito. Olha, tá bem ruim esse trecho por causa do sol, né? Mas é em cima do viaduto aí, que dá acesso à que passa em frente à rodoviária. Na Miguel Sutil, o sol não está deixando a gente ver, mas que sol bonito, hein? Bonito, olha nascer só bonito que do coisa sol. maravilhosa. É um céu realmente
único é esse aqui de Mato Grosso. Bom, daqui a pouco a gente volta com outro trecho, vai dar para ver. Ah, ali, abriu. E aí, agora o Miguel Sutil, ó, trânsito bem E tranquilo. depois da filosofia, a poesia. A poesia. A poesia, olha, hoje a gente O está nascer demais. do sol, né? O renascer. Será que é tudo light hoje aqui? Tudo light. Será? Vamos seguir, então. Eu quero começar com o GD, Portal Gazeta Digital. Vamos ao GD, ao Portal Gazeta Digital agora, nesta manhã. A matéria aqui do Tiago Andrade. MPE entra com ação para barrar VI do TCE e do governo. Olha só, sob o argumento de inconstitucional, o Ministério Público Estadual decidiu entrar na Justiça contra a verba indenizatória paga aos membros e servidores do Tribunal de Contas e pelo governo do Estado aos secretários adjuntos, presidentes de autarquias e auditores. A ação direta de inconstitucionalidade é contra as leis estaduais 8.555/2018 e 9.625/2011, 10.734/2018 e 11.087/2020, que autoriza os benefícios além do salário dos servidores. Para o Ministério Público, os instrumentos normativos citados afrontam diretamente a Constituição e precisam ser considerados inconstitucionais. Só detalhando um pouco mais aí, na área, professor Haroldo, o entendimento do Ministério Público Estadual nessa ação aí que é impetrada, né, que é patrocinada pelo próprio Procurador-Geral do Ministério Público, o promotor José Antônio Borges Pereira, em relação à verba indenizatória de secretários adjuntos, diretores de autarquia, o que ele coloca é o seguinte, de que houve o vício de iniciativa, porque a lei foi aprovada pelos deputados estaduais, criando despesas para o governo. E a Assembleia Legislativa não tem essa competência, não tem este poder. Para ter legalidade, o Ministério Público diz o seguinte, que quem deveria ter tomado a iniciativa de conceder a verba indenizatória não poderia ser a Assembleia Legislativa, e sim o Poder Executivo é que tinha que ter feito esta proposição. Sim. Então, e aí eles colocam o seguinte, que a Assembleia Legislativa, ao aprovar essa verba indenizatória, sem ter competência para isso, afrontou a Constituição Estadual. Já no caso dos conselheiros e dos procuradores lá do Tribunal de Contas do Estado, a argumentação do Ministério Público é a seguinte, de que a Corte de Contas ela está vinculada às prerrogativas tanto do Ministério Público como do Ministério Público do Ministério Público Estadual, né? E ao Poder Judiciário, né? E essas prerrogativas que a Corte de Contas, no caso o TCE, é vinculado, essas prerrogativas não permitem, proíbem a concessão dessa verba indenizatória. Em resumo, essa daí a ação do Ministério Público Estadual, tentando anular aí a verba indenizatória. O Tribunal de Contas do Estado diz que, por enquanto, ele não vai se manifestar e que pretende apenas se pronunciar lá dentro do processo, né? Nos autos lá da ação direta de inconstitucionalidade. Mas me parece que o próprio, aquela instituição Observatório Social já tinha apontado a inconstitucionalidade disso, não tinha, Lúcio? Né? Dizendo, olha, não é por aí, isso não pode. Né? Tem uma ação, inclusive, me parece que no Supremo Tribunal Federal. Isso. É isso? Exatamente, no Supremo Tribunal Federal, né? Mas essas coisas de verba indenizatória, né, de VI, chegou a beira ao absurdo, né? Você vê, por exemplo, lá no Ceará, o Tribunal de Contas do Ceará, eu li isso essa semana, né? Na segunda-feira. Eles, por conta da pandemia, acabaram, como fizeram aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, pedindo para que alguns funcionários, servidores do Tribunal de Contas do Estado, ficassem afastados, trabalhando no sistema de home office, né? Pois não é que eles criaram um aditivo no salário de 15%, Lúcio, para quem trabalhando em casa, né? E encaminharam esse projeto para votar na Assembleia, tudo para poder ter os 15% de aumento, porque estavam em casa agora, por conta da pandemia,
para aumentar 15% no salário. Claro que derrubaram, né? Acabaram derrubando e não aprovaram. Mas você já pensou se essa moda pega, rapaz? É brincadeira, né? Isso lá no Ceará. Eu fico em casa, mas você me paga. A mais. A mais. Exatamente. Eu fico em casa, mas você me paga a mais. Exatamente isso. Isso no Tribunal de Contas do Ceará. E olha, aproveitando aqui o ensejo, né, do Ministério Público entrou aí com essa ação para cancelar, para anular essas VIs, né, para suspender os efeitos da lei aprovada lá na Assembleia, sobre verba indenizatória, né, do Tribunal de Contas e dos secretários, adjuntos, diretores de autarquia. Tem um outro aspecto aí que a gente chama a atenção. Pode ser que o Ministério Público entenda que cabe uma outra ação. Naquele decreto lá do governo, repassando 124 milhões de reais ao Poder Judiciário, dizendo que eram recursos lá do Funajures, né? E o Funajures é um dinheiro do Poder Judiciário, é um recurso exclusivo do Poder Judiciário, mas colocaram um jabuti lá dentro, né? Sim. Um jabuti de 31 milhões e 700 mil reais para pagar a verba indenizatória. E aí, eu falei aqui de que é uma sugestão ao Ministério Público, porque o que a gente sempre ouviu é de que os recursos do Funajures são destinados a obras de infraestrutura. E o que foi colocado lá, pelo que o próprio Diário Oficial publicou, nós mostramos isso aqui no Notícia de Frente, de que dos 124 milhões, 31 milhões era para verba indenizatória. A pergunta é legal? Se não é legal, cabe uma manifestação do Ministério Público ou não cabe? Fica a pergunta. E fica sempre esse impasse do que é legal, do que é imoral, em assuntos relevantes, né? Nesse Quando caso. se fala... Em alguns casos, tem as duas coisas juntas. Tem as duas coisas. O ilegal e o imoral. Eu ia falar né? justamente isso. Muitas vezes me perguntam assim, professor, mas será que essa questão da EVI não é imoral, essa história toda? Olha, eu sempre trato isso na minha cabeça com uma frase muito interessante, muito peculiar e oportuna de um outro filósofo. Vou citar um outro filósofo aqui, que é o Nietzsche. Ele vai dizer o seguinte: onde não existe medo, não existe moralidade. Então, você está entendendo? O sujeito faz o que ele quer, né? E é bem isso mesmo. Olha, quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com o seu destaque para hoje. Qual que vai ser? Vamos lá, Nayara. Meu destaque hoje é o seguinte: até ontem, não é? O governador Mauro Mendes vinha defendendo aí um meio termo, né? Um meio termo em relação aí à quarentena, né? Para combinar a proteção aí à população, para evitar que tenha uma contaminação maior pelo coronavírus, né? E também, de outro lado, preocupado com o aspecto econômico, com as dificuldades que pode ter aí nessa questão da economia do Estado em função do isolamento social. Ele defendia um meio termo, só que ele emitiu um novo decreto ontem, né? Baixou um novo decreto ontem, e aí é o seguinte: ele endurece um pouco mais o que havia decidido na semana passada. Endureceu um pouco mais, né? Por exemplo, os shoppings já não estão lá nos serviços essenciais. E olha, na realidade, o governo até não queria endurecer, né? Ele queria continuar nesse meio termo, mas ele acabou recuando, porque senão aconteceria uma outra coisa. Porque esse recuo aí é uma resposta àquela ação que foi impetrada pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, né? Que pedia para que fosse revogado aquele decreto lá, o 425 da semana passada, que flexibilizava essa questão do isolamento. E aí recuou por quê? Recuou porque existia um risco muito claro do Poder Judiciário, no caso aí o desembargador Orlando Perry, conceder a liminar ao Ministério Público, derrubando aquele decreto anterior. Esse é o meu destaque de hoje. E o seu, professor? Eu vou falar daquele discurso polido. Os dois. Não, mas eu achei que foi do também ex-presidente está muito melhor, né?
do ex-presidente aí, do presidente Jair Bolsonaro. Olha, quem está querendo tirar do posto agora é o Aruba. É que ele achou que não era ele. Eu acho graça dessa situação, entendeu? Mas eu vou falar que, bom, ele melhorou um pouquinho nas suas palavras, né? Eu vou fazer uma análise do discurso do presidente Jair Bolsonaro, do nosso presidente, por pior que seja o que nós temos, né? Do presidente Jair Bolsonaro, mas comparando com os outros discursos, né? Quais foram os avanços nesse discurso e como é que a oposição tratou desta vez esse novo discurso, esse novo pronunciamento aí do presidente Jair Bolsonaro? Parece que o professor Haroldo não gostou do discurso. Não, eu acho que ele gostou mais do Bolsonaro. Eu estou rindo da situação, minha cabeça já projeta a reação das pessoas daquilo que eu vou falar, entendeu? A gente vai falar mais disso daqui a pouco, então eu quero ir pro... Não, porque é o seguinte, porque tinha, por exemplo, eu quero fazer o seguinte. Mas foi bom. Ontem, não, espera aí. Foi bom. Espera aí, você vai gostar do que eu vou falar, professor. Você e uma grande parcela dos telespectadores aqui do A Notícia de Frente. Porque é o seguinte, às vezes, né, e ontem foi um desses dias, né, eu acabei sendo criticado. Falou, olha, o Lúcio fica só falando mal do presidente Bolsonaro. Aí eu respondi o seguinte para o telespectador, né, eu falei, olha, como jornalista, a gente tem uma missão, né? Critica aquilo que a gente considera errado e elogia aquilo que está certo. E eu não posso deixar de elogiar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro de ontem, né? Com a expressão serena. Expressão serena. Fez um discurso em tom conciliador. Isso. Não criticou o isolamento social. Espera aí, eu não tenho que elogiar, eu tenho que elogiar e o seguinte, e torcer para que isso não mude, que avance mais ainda. E teve outra coisa positiva, colocaram na mesma mesa ontem à tarde, além do pronunciamento, antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, né? Ou seja, mostrando o seguinte, olha, o governo está unido num mesmo objetivo, porque Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta e Paulo Guedes defendem, sim, o isolamento social e estão preocupados também com a economia. Um outro ponto positivo ontem, professor, sem querer queimar o seu destaque, né? Entendeu? Mas hoje eu quero elogiar. Por exemplo, no pronunciamento dele ontem, ele acabou fazendo um resumo aí das principais ações aí, em relação aí a essa rede de proteção social das pessoas que vão enfrentar e já estão enfrentando dificuldades por conta do isolamento social. Ele fez um resumo das ações das ações que o governo vem fazendo, que o governo federal vem fazendo. E aí aproveito aqui para fazer uma outra observação. O governo federal já tomou algumas medidas. E os governos estaduais, hein? E as prefeituras? As prefeituras aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, de Rondonópolis, o governo de Mato Grosso, quais medidas vão tomar em relação à proteção social em função desse isolamento para evitar a contaminação do coronavírus? Porque o que está sendo dito aí é o seguinte, pela Organização Mundial de Saúde, o próprio presidente da República referendou isso, fazendo o resumo das medidas, o seguinte, o poder público precisa amparar a população, que está em dificuldades e vai aumentar as dificuldades. Aí é o seguinte, nós queremos saber o que é que vai ser feito aqui em Mato Grosso. Porque tem um decreto num dia, mais um decreto no outro, né? Fecha isso, abre aquilo, e aí? E a população? Como é que ela vai ser assistida? Porque a ação efetiva mesmo, financeira, para aquele que está na informalidade, até agora, absolutamente nada. Vamos aqui às mensagens dos nossos telespectadores, dona. Eu estou rindo aqui com algumas mensagens, mas daqui a pouco a gente vai a mais. Eu estava rindo dessa aqui especificamente, ó, Feliz Dia da Mentira e o VLT ali. Inclusive é um post do showmano que mora logo ali. Olha, bom dia, bancada de sucesso. Gostaria de saber como funciona essa responsabilidade fiscal do governo. Se não dá para pagar RGA e ainda taxando os pobres aposentados. Agora vai
contratar 700 funcionários. Como assim? Vão trabalhar de graça, não vai entrar na folha de pagamento? Estamos de olho, governo, falando da questão da saúde. Sim. Mais participação. Bom dia. Aqui no Jardim Ipanema está sem água há mais de um ano. A água do DAI passa, mas é difícil eles darem água. Eles falam que é para fazer cadastro. Como que eles querem que a gente faz o cadastro, sendo que a gente nem fez o cadastro? Bom, não entendi muito bem aqui o final. Eles estão dificultando aqui pra gente. Olha, Jardim Ipanema sem água no meio dessa pandemia. E Lúcio, olha aqui, bom dia. O Lúcio está contaminando o professor contra o Bolsonaro. Não caia nessa, professor. É o Wander. Contaminando, eu fiquei elogiando aqui. Elogiei lá a expressão serena do presidente. Mas foi mesmo. O discurso dele em tom conciliador, não se colocando contra o isolamento social. Destaquei aqui a importância das medidas, né, que ele tomou aí nessa rede de proteção social. Quer dizer, e ainda assim, estou contaminando pelo bem, entendeu? E ainda assim, a oposição em alguns... Eu acho interessante o seguinte, tem gente que assiste o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ele já assiste com 2 pés atrás, né? Já fica esperando onde é que ele vai pegar. É aqui. Ele nem presta atenção no discurso, no posicionamento do presidente da República. Ele quer saber onde é que ele vai pegar, onde é que ele vai criticar a fala do presidente Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, não soma absolutamente nada, ele tem prazer nisso, né? E o meu comentário vai ser exatamente nisso, essa conspiração contra o governo federal, contra as ações que estão sendo feitas, né? E utilizaram 2 palavrinhas ainda que eu achei a coisa mais ridícula do mundo. Boa parte da imprensa utilizou isso, né, dizendo que o presidente da República distorceu o que disse o presidente da Organização Mundial de Saúde, né? Não, durante o dia ele distorceu, no pronunciamento não, ele corrigiu. Então nós vamos brigar porque não distorceu nada. No pronunciamento ele corrigiu. Não, mas vamos deixar o destaque. Não distorceu nada. Ele corrigiu. Não distorceu nada, mas eu não quero brigar, nada. professor. Gente, vamos deixar essa briga pro destaque. Não, mas não é briga, né, Yara? Não, mas é briga, é um diálogo. Não, é briga. Diálogo. Olha, eu quero falar do Corona Voucher agora. Tá ótimo, nós começamos com a intolerância, né? E agora? Não, mas diverge com tolerância. Não, né? é diplomático o negócio. Pode ficar tranquilo que... olha, tem até o Daniel de Vazia Grande falando: bom dia, trio Lúcio, tem que criticar, mas também temos que dar o mérito na hora que se faz necessário. Parabéns, ele dá parabéns aí, viu? Obrigado aí, Daniel. É isso, é a nossa missão aqui. Vamos a essa matéria aqui. Trabalhadores informais poderão ter acesso ao auxílio emergencial que será disponibilizado pelo governo federal por 3 meses. O chamado Corona Voucher, o valor é de R$ 600, mas há regras para quem for receber o benefício, que ainda não está liberado, viu, gente? Porque ainda não foi sancionado pelo presidente. Vamos conferir na matéria. O isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus trouxe uma série de impactos econômicos, especialmente para os trabalhadores informais. Com as portas fechadas, muita gente está sem trabalhar e o prejuízo já é uma realidade. Por conta disso, o governo federal apresentou a proposta de auxílio como maneira de minimizar os impactos para a população de baixa renda. Aqui em Cuiabá, o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano explica qual o público que terá direito a receber. Esse benefício são para pessoas que estão aí desempregadas, né? Pessoas, as mães que sustentam seus lares, que são responsáveis pela família, ela vai ter direito a até 2 benefícios e vai priorizar realmente as pessoas que estão passando por muita dificuldade. E aqueles também que recebem o benefício do Bolsa Família, nesses 3 meses esse benefício será suspenso e essas pessoas terão direito também a esse benefício. Inicialmente, o pagamento seria de R$ 200, mas após acordo entre a Câmara e o governo federal, o valor triplicou, passando para R$ 600. A estimativa de impacto prevista pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é de 14 bilhões e 400 milhões de reais mensais, enquanto durar a epidemia. O benefício pode ser prorrogado. O secretário esclarece que ainda aguarda oficialização por parte do governo federal para poder passar dados mais seguros à sociedade. Diz ainda que todas as unidades dos CRAS da cidade já estão sendo preparadas para auxiliar os beneficiários neste recebimento. Depende
que o presidente Jair Bolsonaro possa sancionar essa lei, depois ele vai ter que fazer ainda mais um decreto e questão orçamentária, então vai mais alguns dias. Certo, como eu falei, ainda vai ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o Corona Voucher, o chamado Corona Voucher. Então, fica mais uma dica para você, telespectador. Não caia em golpe, não entre em link para fazer cadastro. Lúcio e Haroldo, ontem um ouvinte da Rádio Vila Real, que tem meu telefone pessoal, me mandou um texto falando o seguinte: olha, faça o cadastro e saiba se você tem algum benefício com o governo do estado para poder receber o Corona Voucher. E ele disse que entrou, a mulher colocou ali os dados, realmente puxou, falou se ela já recebia Bolsa Família ou não. Mesmo assim, não existe. Isso daí é golpe, a pessoa está retendo ali suas informações, CPFs, para usar depois e aplicar golpes em outras pessoas. Por favor, gente, não caiam nesse tipo de golpe. Como tem oportunistas nessa Demais, época, né? impressionante, né? Em todos os sentidos, né? Olha, eu quero fazer um balanço aqui dos números dos casos de coronavírus. No Brasil, no dia 31 de março, ontem foi divulgado o último balanço, são 5.812 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Desse total, a gente tem aqui, deixa eu trazer, 202 mortos, tá, até o momento no Brasil. E Mato Grosso, eu vou trazer aqui os números do estado de Mato Grosso. Deixa eu pegar aqui, que acabei me perdendo nos números, são 25, se eu não me engano. 25. São 25, né? 25 casos confirmados de coronavírus aqui no estado de Mato Grosso e 263 com problemas respiratórios. Então, esses Mas, são Nayara, os casos. em meio a essa notícia ruim, claro, nós temos uma notícia boa também, que eu acho que é importante você também acabar se munindo de notícias boas em momentos como esse, né? Que é a questão da informação que a OMS nos deu ontem, dizendo que o vírus aqui no Brasil ele é 3 vezes menos letal do que lá na Itália, né? Inclusive, eu achava que era por conta da diferença de temperatura, né? Que essa letalidade era menor, mas me parece que não é isso. Ontem eu pedi a participação de infectologistas e uma jornalista me mandou a informação dizendo que não é isso, e eu vou buscar saber por que essa letalidade é menor. Mas isso é uma boa notícia. Não é a questão não tem nada a ver com a idade, né? Por atingir o grupo mais de risco, que a população na Itália é muito mais velha exatamente, do que no Brasil. Bem provável também, que seja isso. Também vou buscar essa pesquisa. Olha, temos mais imagens do trânsito antes do intervalo, aí através das câmeras da CEMOB, antes aqui do intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente também vai falar de transporte coletivo, aí ó. Imagens do trânsito, saída para Guia, é isso? Ali é Trincheira, é isso mesmo, né? Região da República do Líbano, saída para Guia, trânsito. Bom, a câmera da CEMOB virou agora nesse momento, mas daqui a pouco a gente olha direitinho como que tá aí. Agora dá para ver melhor, trânsito bem tranquilo neste momento. Vamos para o intervalo então, na volta a gente continua com a notícia de frente. Agora 6h31, 24 graus. O Jornal do Meio-Dia ontem recebeu o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, o Antenor Figueiredo. Ele falou abordamos diversos assuntos com ele, mas ele disse que o prefeito Emanuel Pinheiro pode, olha só, restringir ainda mais o transporte coletivo. Vamos conferir trechos. Como que a secretaria se posiciona a respeito disso? A integração, os passageiros estão pagando 2 passagens, e agora? Nayara, nosso tempo de integração é 1h30 ou 2 horas. Agora, com esse problema do transporte coletivo, por conta de decisão judicial, a redução da frota, o prefeito Emanuel determinou, né, que a partir de amanhã
a gente aumente o nosso tempo de integração para que esses usuários do transporte coletivo não sejam prejudicados. Ou seja, as pessoas que precisam da integração terão, no mínimo, 2 horas para que possam fazer essa integração com qualquer outro tipo de coletivo. Secretário, existe a possibilidade aí, porque com 30% da frota circulando, tem tido muita lotação aí nos ônibus, aumentando aí o risco dessa contaminação pelo coronavírus. Existe a possibilidade de repente, se ampliar um pouco mais essa frota, de 1/3 para metade da frota circulando, para tentar evitar essa superlotação? Isso é possível? Lúcio, na verdade, a intenção do prefeito Emanuel era zerar o transporte coletivo por conta da alta propagação do Covid-19. Isso já foi comprovado pelos técnicos de saúde e por infectologistas, e nós estávamos preparando um plano de ação, assim como foi preparado para serviços urbanos, o transporte desses passageiros da área de saúde. Porém, não tivemos tempo, né? Recebemos uma decisão judicial para que nós pudéssemos atender todos os profissionais da área de saúde pública e privada. Essa semana a gente sentiu aí um aumento de passageiros, isso que a gente vem recebendo fotos, vídeos dos usuários do transporte coletivo. Sim, mas só complementando, secretário, a pergunta que a Nayara colocou, esse aumento de passageiros não pode ser pelo fato que o senhor acabou de citar aí na resposta anterior, de que Várzea Grande está trabalhando com 50% dos ônibus e Cuiabá apenas com 30%. Se equiparar a frota em 50%, a tendência não é resolver o problema? Seria um dos fatores, sim, Lúcio. Tá? Nós acabamos de ver aí pessoas com problema de integração. Se a nossa frota está reduzida, o intervalo de uma linha para outra, ela começa a ter problemas. O que seria esse problema? Aumento de intervalo. E aí as pessoas acabam perdendo a integração. Agora, como a Nayara disse, por decisão judicial, nós estamos cumprindo aí 1/3 da frota, Nayara. Agora, isso interfere, sim. Se não fosse esse decreto do governador aí, se não fosse esse recurso do governador aí, nós teríamos aí conseguido controlar o transporte coletivo e manter uma fiscalização mais eficiente em todos os transportes coletivos. Hoje nós temos 110 ônibus rodando, a nossa fiscalização é muito pífia em relação a isso. Secretário, o senhor já, por mais de uma vez nessa entrevista aqui, o senhor já pontuou criticamente aí a posição do governo do Estado, dos decretos do governador Mauro Mendes. Tem, de um lado, o problema aí da contaminação pelo coronavírus e tem também uma outra preocupação muito grande com o aspecto econômico, que as dificuldades que as pessoas poderão enfrentar. O ideal aí não seria tentar procurar um meio termo, as medidas de prevenção e preocupando também com o aspecto econômico? Não dá para conciliar essas duas coisas? Lúcio, o lema do prefeito Emanuel Pinheiro é a vida em primeiro lugar. Então, hoje ele está tentando inibir que essas pessoas andem de transporte coletivo justamente para evitar a propagação desse vírus. E daí, então, nós iremos tomar outras medidas, né, cabíveis em relação à economia. Olha, eu posso ter tido uma leitura errada, Lúcio, professor, mas eu senti aí que talvez venha um novo decreto que restrinja muito mais o comércio, muito mais aqui em Cuiabá, pelo que ficou ali, pelo que o secretário falou, inclusive o transporte coletivo. Às vezes o prefeito pode apertar muito mais aí esse isolamento no próximo decreto, que segundo o secretário pode ser anunciado aí sexta-feira. Eu considero quase impossível, né? Espero que eu esteja errado, né? Tanto é que em Nova York foi proibido o transporte por completo, né? Eu acho impossível você coibir aglomerações, se não, o que eu não gostaria, mas infelizmente, né? Se não fechar de uma vez o transporte coletivo. Eu não consigo imaginar a possibilidade disso, né? De você não ter aglomerações com o transporte coletivo aberto. Como isso é impossível, até porque seria possível se o governo ou a prefeitura desse condições financeiras para as pessoas que usam o transporte ficassem em casa, né, para poder passar por esse momento de isolamento, eu acho muito complicada essa situação e tudo que se faça, aumentar a frota, diminuir a frota, né,
teremos problemas, porque uma hora ou outra vai dar problema, vai ter gente, vai ter aglomeração e por aí vai. E o seguinte, só destacando, não é, professor Haroldo, de que a situação de Nova York hoje é bem diferente da situação aqui de Cuiabá. Muito. Por exemplo, o secretário de Mobilidade Urbana, ele colocou ali, deixou claro, né, que só tem 1/3 da frota circulando por causa da decisão judicial, porque não é decisão da prefeitura, né? A decisão é judicial, essa decisão de 30% dos ônibus circulando. Agora, a gente tem visto aí os ônibus lotados, né? Já mostramos, né, Nayara? De que está com 30%. Essa semana, então... Eu perguntei ali para o secretário de Mobilidade Urbana se não daria para aumentar um pouco isso, né? Se não daria para aumentar um pouco isso para que as pessoas conseguissem utilizar os ônibus sentadas, não é isso? Não espremidas, como sardinha em lata, não é? Ele deixou na entrelinha que parece que estão estudando de repente, querer tomar medidas mais duras. Eu acho que é um risco muito grande. Muito grande. É um risco muito grande. Né? Quer dizer, é possível conciliar. Hoje não precisa da frota total. Né? Agora, se está em 30% e as pessoas estão, e os ônibus estão andando lotados, por que não colocar 50%? Para aliviar essa lotação. Por exemplo, lá em Várzea Grande, são 50% dos ônibus que estão circulando. E aí o próprio secretário admitiu que o passageiro que vem lá de Várzea Grande, que lá tem 50% dos ônibus, vai utilizar o transporte coletivo aqui, e aqui é 30%. É lógico, vai acabar lotando os ônibus aqui. Sim. Não é isso? Porque tem uma proporção populacional. Não é isso? Quer dizer, lá em Várzea Grande tem 50%, numa população um pouco menor. Mas quando chega aqui, só tem 30% dos ônibus, esses usuários que vieram lá de Várzea Grande, que vão utilizar os ônibus aqui de Cuiabá, vão acabar provocando essa lotação. Agora, é um risco, hein? É uma temeridade se de repente quiserem bloquear totalmente o transporte coletivo aqui em Cuiabá. É complicadíssimo. Isso acabaram fazendo em Nova York, né? Agora você vê, por exemplo, olha que coisa interessante. Mas numa situação muito diferente. Bem diferente da nossa. Né? Mas olha que coisa interessante. Você vê que nós vimos há pouco tempo atrás, na semana passada, as pessoas que trabalham com aplicativo devolvendo os automóveis para as locadoras, né? Porque não tem ninguém na rua, não tem como funcionar e a situação está muito difícil, não tem passageiro, por conta exatamente desse isolamento horizontal em que as pessoas estão ficando em casa. Lá em Nova York existe uma proposta, Lúcio, Nayara e telespectador, que eu achei bastante interessante. Eles estão buscando a força de trabalho dos taxistas, os famosos táxis amarelo de Nova York, juntamente com alguma operadora de aplicativo, para atender exatamente os idosos, para que os idosos e as pessoas do grupo de risco não tenham que sair de casa, nem mesmo para comprar alimento. Né? Então, um acordo feito entre o poder público, estão estudando essa possibilidade, tá? Com os taxistas, com os operadores de aplicativo, para poder atender a sociedade como um todo com relação à questão de remédios, de mercados, de assistência. Antes do seu destaque, Lúcio, quero ir ao WhatsApp, o pessoal está perguntando se deve abrir o comércio em Cuiabá e Várzea Grande na segunda. Sou autônomo e está difícil, a gente não tem essa informação. Eu senti ali pelo tom do secretário Antenor Figueiredo que talvez possa vir aí um decreto muito mais duro no que se diz respeito ao isolamento. Vamos esperar, sexta-feira deve sair um novo decreto da Prefeitura. E aí o nosso outro telespectador, olha aí essa imagem, manda o IPTU, que chegou com um vencimento para o dia 14/4, agora de abril, o IPTU da Prefeitura de Cuiabá. É uma cobrança já desde o começo dessa pandemia dos contribuintes, da população aqui de Cuiabá. E aí, não vão fazer nada em relação ao IPTU, não vão prorrogar esse prazo do IPTU. Várzea Grande prorrogou pelo menos mais alguns dias, para o dia 16. E tem que prorrogar mais. Pois é, tem que prorrogar mais. É preciso ter sensibilidade nesse quesito. E, na minha opinião, deveria deixar para o segundo semestre, Lúcio. E agora o seguinte, agora Cuiabá não diz nada. Não diz absolutamente nada sobre o IPTU. O governo do estado fez a parte dele já, prorrogou.
O IPVA? IPVA, foi. O IPVA já foi prorrogado, não foi? Foi. Quer dizer, Inclusive, quem estava em parcelas, que estava parcelando, também foi prorrogado. As parcelas foram jogadas. Não é isso? Quer dizer, o governo federal tomando medidas nessa linha aí, não é isso? E aí, a Prefeitura de Cuiabá não vai se manifestar sobre isso? Sobre o IPTU? É decreto, mas e aí? Vai manter a data do IPTU diante de toda essa dificuldade que aí está, querendo restringir ainda mais, né? Sugerindo que pode parar totalmente o transporte coletivo? E aí? Só não mexe com o IPTU? Pois é, esse é um momento, olha só, inclusive foi uma orientação do Banco Mundial, né, das grandes empresas, em que a humanidade, aquilo que movimenta a economia no país, o poder público, os governos federal, estadual, municipal, eles devem ter como objetivo principal salvar a humanidade, né, e de certa forma dar condições para que a população possa sobreviver, possa ultrapassar esse momento difícil, né? E é preciso ter recurso financeiro para isso. Então, o esforço dos governos em qualquer parte do mundo, nesse momento, é exatamente isso, desonerar o contribuinte, dar condições para que ele possa sobreviver, dar dinheiro para ele mesmo, para que ele possa, os bancos, por exemplo, estudando possibilidades para ver se realmente as pessoas possam passar por esse momento difícil e não, de certa forma, dificultar mais a vida dele. E é exatamente isso que nós estamos cobrando aqui já há algum tempo com relação ao IPTU, com relação à prefeitura, a questão da IPVA, o governo do estado já se posicionou, né? Enfim, alguns impostos federais também já foram protelados também, foram empurrados para frente. Então, quer dizer, o caminho tem que ser esse, né? O governo federal já anunciou, né, que essa questão das dívidas dos estados e dos municípios está suspenso o pagamento dessas dívidas. Aí é o seguinte, aí a Prefeitura de Cuiabá não vai pagar a dívida dela lá com a União, ok? Sim. Foi prorrogado esse pagamento. Mas aí, aqui cobra do contribuinte IPTU, é isso? Olha, antes do seu destaque, aqui o ex-deputado Vitório Galli participando e diz que a composição da mesa está o seguinte, vamos colocar aqui na tela. Excelências da notícia, estou vendo aqui o discurso, tem como colocar aí na tela, gente? O discurso está sendo de centro, direita e esquerda. Ariana, mas é Nayara, viu, ex-deputado? A Nayara de centro, Haroldo de direita e Lúcio de esquerda. Até a distribuição das cadeiras mostra isso. Estou vendo aqui do sofá. Mas o presidente Bolsonaro está corretíssimo. O Brasil é diferente da China e dos Estados Unidos. E Bolsonaro está tomando as medidas. Nunca um governo liberou tanto dinheiro. Aí diz, eu sou Vitório Galli Bolsonaro de carteirinha. Diz aí Vitório Galli. Olha, Lúcio, agora de manhã, terminal de Várzea Grande, 5h40 da manhã. Olha só a situação aqui do terminal. Estou aqui com um áudiozinho bem baixo, mas a gente pode ver. Olha aí o pessoal entrando. Felizmente, continua muita gente aí e uma aglomeração, tudo que não é recomendado. Pois é. Eles só estão aí porque não tem outra opção. Deixar bem claro, né? Só estão ali porque não tem outra opção. Precisa sair para trabalhar, precisa buscar alguma coisa para trazer para casa. Vamos para o seu destaque? Antes do meu destaque, eu gostaria de cumprimentar aí um dos mais fiéis telespectadores aqui do A Notícia de Frente, né? O ex-deputado Vitório Galli, provavelmente lá naquela eleição suplementar ao Senado deve ser lá o primeiro suplente da tenente-coronel Rúbia Fernanda, né? Agradecendo aqui a preferência, né, a audiência do ex-deputado Vitório Galli, mas só registrando o seguinte, né? Eu não queria, né? Não gostaria, né? De repente ele revê os conceitos, né? Eu não gostaria que ele fosse tão intolerante com a turma do Walt Disney. Vamos para o seu destaque, Lúcio. Vamos lá. Bom, o meu destaque de hoje é o seguinte. Até aqui, o governador Mauro Mendes vinha defendendo aí um meio termo nessa quarentena em função aí da pandemia. O que ele defendia era o seguinte, né? Medidas que protegessem a população, né? No aspecto da saúde, né? Para que não caminhasse rápido demais essa contaminação aí pelo coronavírus. Defendia isso de um lado e defendia também o seguinte,
defendia, sim, uma certa flexibilização, alguns ajustes para que a economia não fosse tão prejudicada, não criasse tantas dificuldades. Então, ele defendia aí esse meio termo na quarentena. Mas o governo mudou de opinião. O governo mudou de opinião. Tem aí um novo decreto que foi baixado aí no início da noite de ontem, onde esse decreto aí, ele endurece um pouco mais as regras, não é? Ele coloca mais restrições ao que existia antes, né? O governador Mauro Mendes está aqui no jornal A Gazeta de hoje. O governador Mauro Mendes publicou um novo decreto que regulamenta as medidas restritivas no combate à pandemia do Covid-19. Com as novas medidas, shopping centers e comércios em geral deixaram de ser considerados serviços essenciais para a população. Esse aqui é um exemplo do que eu acabei de falar. Antes, a ideia do governo era flexibilizar esses setores. Tanto é que naquele decreto da semana passada, ele liberava a abertura dos shoppings. Não é isso, professor? Sim. E vários setores do comércio poderiam reabrir as portas. O que foi modificado, o que foi mudado neste novo decreto aqui. Ele está mais alinhado aí, esse novo decreto, com o decreto federal que determina o chamado isolamento social para interromper a transmissão do coronavírus no país. Alguns pontos do decreto anterior já não tinham validade em Cuiabá por conta de uma liminar do Tribunal de Justiça que derrubou a autorização para a abertura de shoppings e comércio, bem como a liberação do transporte público. E aí, com esse novo decreto, né, do governador, aumentam as restrições em cidades onde já foram detectadas a chamada transmissão comunitária, quando não se tem como verificar, como checar de onde ocorreu a contaminação pelo vírus. E aí, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, apenas Cuiabá e Nova Monte Verde já foi considerado aí que há a transmissão comunitária. E aí o que é que acontece nesse caso aqui? As pessoas dessas cidades que se encontram na faixa de risco, como idosos, hipertensos, diabéticos e doentes crônicos, deverão permanecer em quarentena com a restrição de todas as atividades que não são consideradas essenciais. E as mesmas restrições também serão aplicadas nas cidades que forem detectadas a chamada transmissão local, quando se sabe onde ocorreu a transmissão. E aí é preciso destacar também o seguinte: houve um recuo. Houve um recuo na posição do governo do Estado que defendia um meio termo na quarentena, como eu coloquei agora há pouco. E por que é que houve esse recuo? Por que houve esse recuo? Esse recuo ocorreu porque tinha uma ação, né? Primeiro, o governo havia recebido no final da semana passada uma notificação recomendatória do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, onde eles solicitavam, né, que o governo anulasse, né, revogasse aquele decreto que liberava, né, mais os shoppings, outros segmentos do comércio, né, ou seja, flexibilizava a quarentena. Aí é o seguinte: como o governo não atendeu a recomendação, a ação foi ajuizada, né? Entraram com recurso no Poder Judiciário. E aí este novo decreto de ontem, que é um recuo entre aquilo que o governo queria, um meio termo na quarentena, esse recuo aí, ele ocorreu pelo seguinte: porque se não existisse esse recuo, o risco, né? O risco grande, praticamente certo, de que
o Poder Judiciário, e essa ação estava lá nas mãos do desembargador Orlando Perry, poderia conceder uma liminar ao Ministério Público, revogando os efeitos daquele decreto que flexibilizava mais as regras da quarentena. O decreto da semana passada, o decreto de número 425. Então, o fato é esse. Esse novo decreto do governador coloca mais restrições e se aproxima mais aí do que defende aí o Ministério Público Estadual em relação aí às medidas de prevenção que devem ser adotadas aí por toda a população para tentar evitar ou minimizar essa contaminação pelo coronavírus. Pois é, eu estou recebendo várias mensagens do pessoal aqui falando inclusive de um trânsito, muita gente trabalhando. Olha só essa imagem aqui que recebemos agora. Pessoal falando, bom dia, vamos ficar em casa, mas os prestadores estão indo trabalhar, os chefes estão nas fazendas dos mesmos. Como é contraditório, né? O nosso telespectador falando, mais gente aqui também cobrando a questão do IPTU. Olha, notícia de frente, gostaria de saber como o prefeito de Cuiabá, como vai ficar o IPTU que vence no dia 13 de abril, se o prefeito vai prorrogar. Também queremos saber, viu, Renato, até agora não tem nenhuma informação a respeito do IPTU aqui de Cuiabá, como que vai ficar. Várzea Grande prorrogou para o dia 16, mas ainda é pouco diante desta calamidade, diante desta pandemia. Tem gente me perguntando do FGTS. O FGTS, ontem aquela regra do ano passado, de até 998, o prazo final foi ontem, mas aí uma telespectadora está questionando o estado de calamidade, de pandemia que o Brasil vive e que alguns desembargadores já estão autorizando trabalhadores a sacar o FGTS por causa do estado de calamidade, calamidade pública por conta do coronavírus. Seria bom se o governo logo liberasse, né, para quem quer sacar, para que cada trabalhador não tenha que ficar entrando na justiça para poder sacar o FGTS. É um dinheiro que ajuda, afinal de contas é direito do trabalhador. Todo mundo fala em isolamento e, ao mesmo tempo, os países do primeiro mundo sempre têm em mente uma coisa muito importante que se chama segurança econômica, que até agora nós não tivemos ainda em nosso país, né? Todos se preocupam com a questão de salvar vidas, sem dúvida alguma. Estados Unidos foi assim, Alemanha, Israel, todos, né? França hoje declarou a questão de salvar vidas, mas com segurança econômica, né? E quanto mais tempo o governo demora para liberar recursos para a população mais pobre, para as pessoas que estão na informalidade, mais próximo de uma convulsão social nós estamos. Isso é fato, né? Isso aí é regra. A pessoa começa a entrar numa situação de desespero, porque ele não tem o que trazer para casa, não tem o que comer. Muito diferente de uma boa parcela que tem salário na conta, que recebeu já o salário, que tem verba indenizatória. Essas pessoas estão no manso, passeando de lancha, esperando a onda passar. Nas suas fazendas, como disse aí o... Então, numa boa, tranquilo, não tem problema nenhum, porque o salário está na conta, tá entendendo? De lá ele fica só acompanhando as notícias, nos vendo aqui, batendo cabeça um com o outro, falando, fazendo a mediação, né? Mas não estão preocupados com isso. E tem uma boa parte de pessoas, né, que vivem, que estão nessa situação. Esse não tem problema. O problema é justamente o número de pessoas que hoje estão sem a mínima condição de sobreviver, porque não tem nada, geladeira vazia e o governo federal não reage. Essas pessoas que estão com geladeira vazia, isso vira um caldeirão, né? Isso vai e chega ao ponto de você proporcionar aí, infelizmente, uma convulsão social, porque você tem uma série de pessoas que vão buscar uma forma de sobrevivência. Isso é natural. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente vai com o destaque aí do professor Haroldo, do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. A gente já volta. Agora, 6 horas e 56 minutos. Voltamos com a notícia de frente, agora 6 horas e 58 minutos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira, em rede nacional de televisão, o 4º pronunciamento sobre a crise do coronavírus. Dessa vez, ele não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia. Mas vamos conferir aí o trecho, porque ele citou também
a Organização Mundial de Saúde. Vamos conferir um trecho só desse pronunciamento. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário e que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda, se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa, eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Bom, e é o destaque do professor Haroldo, pronunciamento presidencial, não é isso, Haroldo? Exatamente, Nayara, Lúcio, queridos telespectadores. Ontem eu fiquei realmente aguardando esse pronunciamento para ver se ele mudava um pouco de postura, porque a essência do discurso dele sempre foi bom, eu nunca reclamei da essência dele, ele sempre disse muitas verdades, isso sem dúvida alguma, né? E ontem não foi diferente, mas foi um discurso, sobretudo, de um chefe de Estado, bem polido, sensato, equilibrado o tempo todo. E o que me deixa mais insatisfeito é que, definitivamente, ontem eu cheguei à conclusão que existe uma conspiração contra o governo federal, contra o governo que quer, de certa forma, não necessariamente, as pessoas são pessoas que querem não necessariamente resolver o problema do Covid-19, querem ser do contra o tempo todo, absolutamente do contra as ações, as implementações, aquilo que o governo federal vem fazendo no sentido de combater esse vírus, que é um problema de interesse mundial, sem dúvida alguma, e o governo está fazendo a sua parte dentro do possível. Então, ontem, logo após o pronunciamento, alguns jornalistas, infelizmente, já disseram que o presidente Jair Bolsonaro distorceu o que disse o Tedros da Organização Mundial de Saúde. Olha, não sei se vocês assistiram ontem, para quem assistiu ontem o jornal Notícia de Frente aqui, o meu destaque foi exatamente em cima da fala do Tedros, né? E por coincidência ou não, à noite o presidente da República reforçou exatamente isso,
Ele não abriu mão da questão do isolamento, foi claro com relação a esse posicionamento dele, com relação ao isolamento, né? E disse na íntegra exatamente tudo que o Tedros disse, dessa preocupação de um lado salvar vidas e do outro lado não deixar o emprego para trás, né? Ele não mudou o seu discurso e não distorceu absolutamente nada. E outra, não omitiu nada no pronunciamento, pode ter omitido alguma coisa naquele encontro com os jornalistas, sem dúvida alguma, eu concordo, mas no pronunciamento oficial não houve omissão de absolutamente nada. Ele simplesmente falou aquilo que é uma verdade. Existe uma preocupação mundial, tanto é que hoje na França o pronunciamento logo cedo foi de pedir para os trabalhadores não esquecerem da segurança econômica, né? Quer dizer, existe no mundo todo essa preocupação de salvar vidas, mas também existe, sem dúvida alguma, a questão da segurança econômica, que precisa ser retomada o mais rápido possível. Se não dá para você ter, por exemplo, o isolamento por completo, que faça um isolamento vertical, que faça uma forma que dê condições para que as pessoas que estão sem nenhuma condição financeira hoje possam ter um recurso para poder ultrapassar esse momento tão difícil. Então, o pronunciamento foi, a meu ver, bastante salutar, oportuno, até certo ponto inteligente, equilibrado, de um perfeito chefe de Estado. E é isso que o Brasil precisa nesse momento, né? De um presidente conciliador. Nós não podemos ter um presidente... As pessoas criticavam no primeiro discurso dele, que ele dizia assim, não há motivo para pânico. Como é que um presidente venha a público, né, na imprensa, e dizer que como não ter pânico numa situação como essa? Mas veja bem, ele é um chefe de Estado. E é importante que ele realmente não leve, de certa forma, o pânico às pessoas, a histeria às pessoas. É preciso que se tenha um equilíbrio suficiente para mostrar a situação de forma clara, transparente, com verdade, e as ações que estão sendo tomadas para resolver o problema. E é isso que ele fez. No seu discurso, no seu segundo discurso, ele fala sobre as manifestações. Ele fala que as manifestações foram válidas e foram importantes. Eu acho que naquele momento ele errou, e errou de forma errou de forma ruim, né, de certa forma, né? Porque era um momento que estava começando aquela questão do isolamento. Eu já disse que esse isolamento horizontal ele foi importante, ele é importante, né? Mas precisa estudar uma forma de sair desse isolamento o mais rápido possível, tá? E no terceiro discurso ele vai pedir a volta da normalidade, que já é um pensamento de um governante que está preocupado com a economia. Sem dúvida alguma, eu na posição do presidente Jair Bolsonaro também pensaria da mesma forma. A gente não pode só pensar em salvar vidas, porque o dano causado na economia pode ser infinitamente maior do que aquele causado pelo próprio vírus, que vai acabar, uma hora vai acabar, sem dúvida alguma, essa história toda. E agora ele vem com o último discurso, um discurso conciliador, um discurso que retrata exatamente a realidade e diz o seguinte: olha, se nós não alinharmos isso, né, com a questão econômica, com a segurança econômica, nós teremos problemas muito maiores. Não está dizendo inverdades, não. Pelo contrário, está dizendo, reforçando aquilo que ele disse em discursos passados, e eu acho que está no caminho certo. E eu espero que o governo federal faça a sua parte o mais rápido possível, né? Entregue, não só o federal, o estadual, a prefeitura de Cuiabá também, né, possa dar condições financeiras para que essas pessoas que não têm condições possam ultrapassar essa situação. No geral, foi muito bom. Eu já estou olhando aqui. Eu gostei da expressão serena do presidente Jair Bolsonaro, sem xingar ninguém. Isso. Né? Gostei da expressão serena dele. Como o professor Haroldo bem destacou aí, ele fez um discurso adotando um tom conciliador, não criticou o isolamento social, fez bem em destacar as medidas que o governo federal vem adotando para criar aí uma rede de proteção social, as pessoas que vão enfrentar dificuldades aí, que já estão enfrentando dificuldades por conta dessas restrições aí de movimentação, né? Claro. Entendeu? Então, muita gente, por exemplo, o trabalhador informal lá, que perdeu a renda dele, até outros trabalhadores que podem até chegar a perder o emprego. Então ele fez bem em mostrar lá um resumo das ações
do governo federal. Mas gostei muito, mas muito, de uma frase dele, uma frase com 5 palavras. O vírus é uma realidade. Quer dizer, gostei por quê? Gostei porque não é mais gripezinha. Aí depois ele colocou, olha, o coronavírus chegou, mas um dia ele vai embora. Mas, muito importante, ele admitir de forma clara no discurso dele de que o vírus é uma realidade, que não é uma gripezinha, que não é um resfriadinho, que um atleta, né, não vai sentir nada. Então, foi muito bom. Foi muito boa a postura do presidente Jair Bolsonaro ontem. Só não gostei da postura durante, me parece que na parte da manhã, lá no cercadinho do Palácio Alvorada, que no momento que alguém perguntou sobre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro não queria mesmo responder aquela pergunta, aí um dos apoiadores lá dirigiu lá uma frase, né, aos jornalistas, né, tipo assim, uma acusação infantil, né, e aí o seguinte, o presidente estimulou essa ação dos apoiadores que ficam lá no cercadinho contra os jornalistas. Ele não precisava ter feito isso. Não precisa fazer isso, né? Até porque a imprensa ela pode ser parceira do presidente da República, mas não é com o presidente estimulando xingamentos porque fizeram uma pergunta que ele não gostaria de responder. Essa questão da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, da fala lá do diretor da Organização Mundial de Saúde, ele explorou bem, né? Foi bem orientado, no pronunciamento dele. Só que durante o dia ele acabou omitindo uma parte, mas corrigiu isso lá no pronunciamento. E é esse pronunciamento oficial que merece ser analisado, onde ele diz que o vírus é uma realidade, né? Não se manifestou contra o isolamento social. Então é o seguinte, parece que o governo federal, Luiz Henrique Mandetta, Paulo Guedes, né, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro, me parece aí que começam a falar a mesma linguagem. Isso é bom por quê? É bom porque ajuda o país a trilhar o caminho mais certo diante de um problema tão grave como esse. Olha, eu quero ir aqui rapidamente, nesses últimos 2 minutinhos, as mensagens. Nas redes sociais consta que o TRF4 anulou a decisão de juiz federal sobre a utilização do fundo eleitoral ao combate do coronavírus. É triste constatar que juízes são tratados como idiotas sempre que se trata dessa situação que envolve o bem coletivo. Aí o telespectador falando realmente, decidiu por não usar o fundo eleitoral no combate. Aí tem denúncia. Bom dia, na propaganda do prefeito fala que está mantendo a restrição dos funcionários não essenciais da prefeitura, mas na assistência social, por exemplo, estão trabalhando em áreas desnecessárias. Até ontem que eu estive lá, não tinha álcool em gel, sem limpeza nas salas, as salas sujas, porque as pessoas da limpeza estavam em isolamento social. Nem sequer a higiene no local está sendo feita, não tem álcool líquido, muito menos o em gel, diz aí o nosso telespectador. Bem, aí outro telespectador lembra, né? Não podemos esquecer que o próprio Congresso tem demorado para aprovar as medidas para ajudar o povo. Aí tem gente perguntando do Corona Voucher, gente, ainda não está liberado. Tem que ser sancionado pelo presidente. Vai ser sancionado e tem prioridades. Primeiro, quem recebe Bolsa Família que vai poder optar, aí depois vem as pessoas que estão no cadastro único, depois os microempreendedores e autônomos que contribuem com o INSS, aí depois os autônomos e desempregados que não estão no cadastro único. A gente vai informar ao longo da nossa programação. Vamos então? Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Excelente dia. Bom dia. Você fica agora com Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã.